Eu queria começar falando dessa questão das joias trazidas da Arábia Saudita e outros presentes diplomáticos que acabaram sendo incorporados ao patrimônio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor esclarecesse para que o nosso espectador entenda o que é do Estado brasileiro e o que é do governante e por que essa confusão entre público e privado. Esse episódio das joias é uma marca de algo que existe na cultura brasileira de patrimonialismo. Infelizmente, agentes públicos ainda têm muita dificuldade em separar o público do privado. O Bruno Dantas acabou de falar uma palavra super interessante, que é o patrimonialismo. Mas vocês sabem o que é isso? Eu sou José Henrique Santos Magalhães, estudante do curso de graduação da UFRPE, e vou ajudar vocês a entender um pouco o que é isso. E para entender melhor o que é, eu convidei o doutorando Mário Emanuel, também da UFRPE, para falar um pouquinho mais sobre o que é isso. Mário, o que é o patrimonialismo? Então, Henrique, o que é o patrimonialismo? O patrimonialismo é um conceito muito amplo, mas principalmente utilizado nas ciências sociais. Ele é um tipo de administração. É quando um administrador público faz uso desse cargo, que seria dedicado às pessoas, mas para um uso pessoal. Quando ele perde os limites entre o poder público e o poder privado. A gente pode usar como exemplo o reinado do rei Luís XIV, o Rei Sol, que disse uma frase que ficou muito marcada para usar como exemplo, que é "eu sou o Estado sou eu", que é quando ele usa totalmente do seu reinado para unicamente benefício próprio. Que massa, Mário, obrigado pela resposta. Então, pensando bem, o patrimonialismo nada mais é do que uma gestão que acaba com a democracia, não é isso? E em quais momentos da história do Brasil tentaram acabar com o patrimonialismo? Então, Henrique, essa pergunta é bem difícil, porque se você perguntasse quais momentos da história o Brasil foi patrimonialista, a gente tem uma lista de exemplos para dar. Desde o governo de Getúlio Vargas, desde a chegada dos portugueses no Brasil, a divisão das províncias, das capitanias hereditárias, no período militar, do governo da ditadura militar, a gente tem vários exemplos de patrimonialismo onde as pessoas faziam uso do Estado para benefício próprio. Até hoje em dia, né? Como foi o primeiro exemplo citado por Bruno Dantas, que foi o caso do Bolsonaro com as joias. Mas se a gente for pensar momentos na história do Brasil que se dedicaram em acabar com o patrimonialismo, acho que a gente pode começar ali em 1988, com a Constituição, com a criação de mecanismos de fiscalização do poder público, a criação do próprio Tribunal de Contas da União, a criação do Portal da Transparência, que é uma forma que a gente tem de fiscalizar a implementação de políticas públicas, dos conselhos estaduais, dos conselhos nacionais de políticas públicas, que são formados de forma paritária com a sociedade civil e com o governo, que também são formas de fiscalizar. E eu acho que todo o processo de incidência política que parte da sociedade civil é uma forma de enfrentamento ao patrimonialismo, porque é uma forma de enfrentamento à corrupção e uma forma de enfrentamento a esse tipo de governo antidemocrático. Então é isso, Mário. Obrigado pela resposta. Mas assim, de uma forma mais simplificada, como é que o patrimonialismo se adapta ao nosso dia a dia? Seja na universidade, seja aqui no próprio município de Serra Talhada, no nosso cotidiano, além do nosso dia a dia? Então, de forma mais simples, no cotidiano, por exemplo, da universidade, o patrimonialismo ele se apresenta quando um professor ou uma professora prioriza determinados alunos que vão trazer um benefício para ele na distribuição de bolsas, por exemplo, que deveria ser um processo de seleção ampla e democrática, ou na distribuição de vagas de um mestrado, de um doutorado. Então, a partir do momento que uma pessoa que faz parte da gestão pública, ou um professor que está ali enquanto servidor público, prioriza o seu benefício próprio, ele está sendo patrimonialista. E dentro dos municípios a gente tem muitos exemplos. Como, por exemplo, um prefeito que contrata pessoas da sua própria família para gestões, né? Para trabalhar na prefeitura. Então, ele está priorizando a sua família, ele está utilizando o nepotismo para gerir aquele estado. Então, são exemplos mais próximos do nosso cotidiano. Mais simples que isso, impossível, Mário. Mas ainda tenho algumas perguntas. Você acha que o coronelismo ainda está incluso nos governos de hoje? E como isso influencia a forma que o Estado trabalha? Massa, Henrique. Primeiro vamos responder o que é coronelismo. O coronelismo é uma prática política de governo predominante ali no período da República Velha, entre 1889 até 1930, onde os coronéis eles faziam uso desse espaço de serem coronéis
para dominar a população local. Então, dessa prática vem o voto de cabresto, o clientelismo, onde eles faziam aquelas pessoas ali no início da República votarem neles e não de uma forma democrática, né? Mas a partir de trocas de favores ou até mesmo da pressão, da violência mesmo, do uso da violência para que eles pudessem conseguir aqueles votos, né? Então, existem permanências desse processo. Na história a gente fala muito das transformações, mas principalmente das permanências históricas que continuam até hoje. O Brasil, ele não conseguiu até hoje apagar as práticas coronelistas das gestões governamentais, certo? Então, principalmente naqueles municípios em que a gestão pública é dividida entre poucas famílias, sabe quando tem aqueles interiores que é família de fulano e família de ciclano? Principalmente quando são poucas famílias que gerem aquele município, onde principalmente predomina o coronelismo. E de que forma isso pode impactar na gestão pública? No fim da democracia, porque cada vez mais aquela gestão não vai priorizar o povo, que é a ideia principal de um Estado, né? O benefício de todos. Aquela gestão ela vai priorizar os benefícios próprios daquele grupo político. Um grupo político formado por pessoas da elite, e não o benefício de toda a população. Então é isso. Obrigado, Mário, pela participação. Obrigado por essa aula rica em conhecimento. Tá? E para quem quiser saber mais sobre o assunto, eu preparei um folder através dessa entrevista, que é Quando a Política Serve aos Interesses de Pouco. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, tá? Tem um livro de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, onde se destaca a tese do Estado como propriedade de uma elite. Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.